Fala, meus queridos traders! Bem, hoje um dia bem volátil, tá? Um dia que promete grandes emoções no mercado. Nós já tivemos aí 2 dados do mercado de trabalho que saíram agora às 9 e pouca da manhã, né? Foram basicamente variações de emprego ADP, que não veio tão satisfatório assim. Porém, os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram abaixo da projeção, ou seja, isso é um bom sinal, mostrando que o desemprego não está tão complicado como o mercado estava projetando, tá? Claro que o dado mais importante vem amanhã. Hoje nós ainda temos PMIs para sair agora às 11 e pouco. E, obviamente, essas informações elas prometem muita volatilidade no mercado, tá? Só que o vídeo de hoje eu não quero trazer só isso, só essa informação como base, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a questão da dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin a gente sabe que é basicamente o principal gráfico que mostra o quão forte ou o quão fraco está o Bitcoin contra outros ativos do mercado cripto. Então, quando a gente tem a dominância do Bitcoin se valorizando muito, provavelmente o Bitcoin ele sobe mais, ele se fortalece mais do que outras altcoins, o Ethereum, a Solana, a Near, entre outras altcoins. Quando a gente vê a dominância do Bitcoin caindo, geralmente essa queda ela apresenta oportunidades em altcoins. Significa que quando o Bitcoin volta a subir, algumas altcoins tendem a subir bem mais do que o Bitcoin, porque a dominância do Bitcoin está em queda, né? Então a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente olha para o gráfico da dominância, existem 2 gráficos. Existe o gráfico da dominância e o gráfico do Total 2. O que é o gráfico do Total 2? O gráfico do Total 2 é o gráfico que mostra a capitalização total do mercado cripto, exceto o Bitcoin. Então é bem comum a gente ver, por exemplo, a dominância do Bitcoin caindo, principalmente quando ela cai forte, a gente vê o gráfico do Total 2 não caindo tanto. Então hoje, por exemplo, a gente pode observar que a dominância do Bitcoin está caindo ali consideravelmente bem, o Bitcoin caindo 1,30%, não, caindo 2,5% até o momento. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Bitcoin caindo aí na casa de 2,5%, enquanto o Total 2 cai 1,30%. O que isso significa? O que isso representa? Isso significa que provavelmente o que a gente está tendo no dia de hoje não é uma queda do Bitcoin. A gente está tendo provavelmente uma transferência, uma realocação de de menos risco para ativos de mais risco. Então, quando a capitalização total do mercado de criptomoedas cai menos do que o Bitcoin, significa que tem gente simplesmente trocando Bitcoin por dólar? Tem, mas também tem bastante gente trocando Bitcoin por outras altcoins, e por isso outras altcoins ou se valorizam ou caem consideravelmente menos do que o Bitcoin, mostrando que a gente pode ter excelentes oportunidades de curto prazo quando a gente fala numa queda de curto prazo da dominância. Então, quando a gente analisa aqui o gráfico da dominância do Bitcoin, o que a gente tem aqui? A gente tem basicamente um padrão de cunha ascendente, tá? Um padrão de curto prazo dentro de um padrão de longo prazo, porque se a gente coloca a dominância do Bitcoin no gráfico semanal, a gente observa que no semanal ela também está em padrão de cunha ascendente, né? Um padrão também que tende a corrigir para baixo, né? E consequentemente dá mais oportunidades em altcoins. É claro que quando a gente vê um rompimento num tempo gráfico de médio e longo prazo, que é o gráfico semanal, com certeza a gente vai ter períodos de alta nas altcoins, ou as famosas alt seasons que a gente conhece, mais prolongados. Quando a gente vê padrões em curto prazo, por exemplo, aqui no gráfico diário que a gente está presenciando hoje, a possibilidade, lembrando que a dominância do Bitcoin ela tem uma grande variação, então ela está aqui agora praticamente rompendo, mas pode acontecer qualquer coisa aí no decorrer do dia e ela voltar tudo como aconteceu ontem, por exemplo, né? Mas caso de fato esse rompimento dessa cunha ascendente aqui no gráfico diário da dominância do Bitcoin confirmar o rompimento, principalmente o rompimento dessa média de curto prazo aqui de 20 períodos, é bem provável que a gente perca o fundo anterior no gráfico diário e inicie uma correção no tempo gráfico semanal, que está em alta já há algumas semanas, né? Então, uma correção no tempo gráfico semanal da dominância do Bitcoin significa que a gente pode ter alguns dias de oportunidade em altcoins
contra o Bitcoin, ou seja, seria um momento mais propício para a gente tomar risco em ativos mais voláteis, né? Como a própria Solana, Near, entre outros ativos que a gente está acostumado. Tá? Lembrando que a gente sempre também precisa estar observando o gráfico do total 2 do Bitcoin, correto? O gráfico do total 2 é o gráfico que mostra toda a capitalização, não é o gráfico do total 2 do Bitcoin, é o gráfico do total 2 do mercado, né? É o gráfico que mostra basicamente toda a capitalização do mercado cripto, exceto o Bitcoin, e a gente observa que nesse momento ele está pegando na base de um canal de queda ou de uma bandeira de alta que a gente pode observar aqui dentro do total 2. O que isso significa? Isso aqui é um padrão que geralmente tende a romper para cima, né? E quando esse padrão aqui romper para cima, muito provavelmente vai ser o momento em que a dominância do Bitcoin vai romper para baixo aquela cunha de curto prazo, né? Aquela cunha de longo prazo. E provavelmente esse vai ser o momento onde a gente vai presenciar uma alt season, onde a gente vai ver aí altcoins se valorizando absurdamente, como em ciclos anteriores a gente pôde observar. Tá? No dia de hoje, a gente tem aí algumas altcoins como a ADA Cardano ressurgindo das cinzas, aí subindo na casa dos seus 4% no dia de hoje, né? A gente pode observar aqui, ela inclusive deixou um padrão de reversão de tendência, fez um fundo duplo no gráfico semanal, no gráfico diário aqui. Pode dar oportunidades de swing trade também, até porque se a gente observar no curto prazo, ela tá mais forte do que o Bitcoin, tá? Então a ADA Cardano seria uma boa possibilidade aqui também. Outra boa possibilidade é a própria Near aqui, que também tá num padrão bem parecido de formação de fundo duplo aqui, né? Então ela pode sim vir buscar a LTB dessa cunha, essa grande cunha descendente que a gente observa aqui no tempo gráfico diário, né? E caso ela venha, esse período de queda da dominância do Bitcoin venha a se prolongar por mais de 1 ou 2 semanas, a gente tem que observar porque provavelmente ativos como Near vão promover rompimentos de continuação de tendência, entregando mais alta aí no médio prazo, tá? Então seriam bons momentos para a gente montar posições de swing trade aqui em Near, Ondo, entre outros ativos, tá? É claro que a gente precisa lembrar que amanhã é um dia muito importante, tá? A gente ainda tem alguns indicadores hoje aqui de PMI que podem trazer uma certa volatilidade para o mercado, mas amanhã é dia de payroll, e dia de payroll geralmente é dia que traz muita volatilidade. No mês passado, se eu não me engano, o Bitcoin ele teve uma grande queda porque o payroll veio muito fraco e ele veio acompanhado de um medo excessivo de uma recessão, né? Claro que a gente está muito próximo de um primeiro corte de taxa de juros que deve acontecer em meados desse mês, né? Então talvez esse impacto não seja tão negativo quanto o mês passado, mas é claro que a gente vai ter que torcer para o payroll vir um pouco mais forte, ou pelo menos dentro da projeção para o mercado, porque aí seria basicamente o indicador mais importante antes de um corte de taxa de juros, e basicamente tudo encaminharia para a gente ter aí um próximo ciclo, um próximo movimento altista, mais otimista para o mercado. Beleza? Amanhã estamos aí de volta, espero que você tenha gostado dessa análise de hoje. Tamo junto e até a próxima.